um Pode Chegar. Olha só, hoje estouramos, hein? Nossa. Pelo amor de Deus, hoje foi demais. Você acertou mão, hein? Agora você tirou de vez o lugar do Alex. Agora o Alex perdeu o espaço dele. Agora ele é literalmente banco de reserva. Banco de reserva, total. Vai esquentar o banco hoje, hein, meu? Vai esquentar o banco. Você cortou até o cabelo, meu. Hoje é dia especial, né? Ah, é? Fui até lá no barbeiro agora. Dá um talento, porque certeza, hoje... mais bonito aí, né? Hoje eu tô até emocionado com o convidado que você trouxe, hein? Eu também. Maravilha, estouramos, hein? Estouramos. Esse convidado de hoje, ele é... Você que vai apresentar. Eu que apresento? Claro, você vai ter a honra. Você que fez o convite. Eu, como de família de corintianos, nós somos corintianos, assim, roxo, né? Nós somos corintianos que acompanham sempre o time. Infelizmente, só não estive no Japão, mas de resto... E nós, corintianos, a gente lembra de algumas datas que são marcantes, né? Os mundiais do Corinthians, a Libertadores, e um ano que é muito especial para nós, que é o ano de 1977, que foi quando esse nosso convidado tirou nosso time da fila e tornou essa data aí extremamente importante, né, para a nação corintiana e para quem é fã de futebol. Eu vou apresentar, então, o nosso grande convidado de hoje, nosso amigo Basílio. Seja bem-vindo, Basílio. Honra, que honra. Vou até levantar aqui para te cumprimentar. Que é isso. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho de todos que aqui me receberam. E muito mais especial, né? Nesse gigante do que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. É coisa emocionante. Eu vejo assim, todos os jogadores que têm, né, uma história marcante dentro do clube, por incrível que pareça, vou falar por mim e falo por eles, uma grande parte deles se sente muito emocionado quando podem falar do clube que o prestigia, que praticamente o coloca como ídolo. Então, isso daí é gratificante pela nossa história e pelo carinho que vocês dão a nós. Muito bacana. Você quer começar com a pergunta? Eu dou a honra para você começar com a primeira pergunta. Eu queria conhecer um pouco o lado do Basílio, que você falasse para os amigos que estão assistindo, quem é o Basílio, né? Tem a família que o Basílio hoje faz parte, porque a gente fala de futebol, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas quem é o Basílio? Bom, o Basílio é nascido na Casa Verde, né? Meu pai e minha mãe são falecidos, mas nos deram uma educação muito boa, muito sofrida, né? Para mim, para o meu irmão e para minha irmã. A minha irmã, a Neide, era mais velha, o Ronaldo é o do meio e eu sou o caçula, né? Eu comecei jogando na Várzea de São Paulo, nem na Várzea não foi, primeiro na rua, né? A gente jogava na rua, aqueles confrontos, né? A rua de cima com a rua de baixo, e assim a gente começou a gostar do futebol. E você gostando, você já começa a criar uma imagem daquilo que você pode traçar como futuro. Eu já tinha o sonho de ser jogador de futebol. E, através desse sonho, a gente jogando na rua, depois arrumamos um campinho, aí fomos para o campo. Do campo, você passa a ter muito mais prazer ainda, né? Porque você começa a analisar, vendo os jogos profissionais, e você fica se colocando, poxa, como é que seria eu amanhã estar onde estão esses jogadores aí dentro do Pacaembu, Maracanã, e aí você começa a fazer uma trajetória da sua vida. Aí eu comecei a chamar a atenção, né, por parte do pessoal do bairro, aí nós tínhamos jogadores já profissionais também no bairro, que elogiavam muito o meu início da carreira, e aí arrumaram um cartão para mim fazer um teste na Portuguesa. Só que eu estudava lá na Casa Verde do Bernardino de Campos, eu fui chamado para treinar no Nacional. Aí eu fui treinar. E vocês não sabem a pior coisa da minha vida, quase que encerro a minha carreira, começo e encerro, porque eu ganhei um sapato novo, a minha mãe está crente que eu estou indo num evento da escola. Isso com quantos anos, Basílio? Hã? Isso com quantos anos? Eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos. 12 para 13. Aí eu peguei e fui jogar
fui treinar, né? E aí, na hora que terminou o treino, eu com um sapato novo, maior dificuldade para o meu pai comprar, e aí roubaram meu sapato. Putz. Nossa, eu vim para casa praticamente descalço, né? E aí eu fiquei na esquina lá, e falando, esperando meu irmão chegar, para ele buscar um sapato em casa, para pelo menos eu entrar. Entrar com o sapato. Aí a minha mãe me chamava, eu falava que eu já ia, até que eu fui. Mas a minha mãe já sabia, né? Aí a minha mãe falou, cadê o sapato? Eu falei, eu fui treinar ali e os caras roubaram o sapato. Nossa. Aí a minha Quase mãe... foi o começo do fim, então. Nossa, quase o começo do fim. Ainda bem que o meu irmão começou a intervir, né? E de repente, ali você vê, o pessoal do Nacional pediu para que eu retornasse. Mas só que, ao mesmo tempo, eu fui treinar na Portuguesa. Aí, na Portuguesa, no segundo treino, o Ipojucan, que era o treinador, que estava formando uma equipe infantil, ele gostou e falou, olha, traz a sua documentação. E aí eu peguei, levei minha documentação e tal, e fui registrado. Nesse inteirinho eu treinava na Portuguesa e treinava no Nacional. Aí eu fui chamado para ir treinar no São Paulo. O São Paulo... Isso eu ouvi essa história que você chegou a jogar no São Paulo. Porque o São Paulo treinava ali onde é o Parque do Anhembi. A certo. categoria de base do São Paulo era ali. Certo. E aí eu fui, treinei. O primeiro treino que eu fiz, o rapaz me chamou e falou, olha, dá para você trazer seus documentos? Eu falei, trago, não tem problema. E tinha um amigo de vocês, assim, né, um japonês, que ia comigo para baixo e para cima para treinar. Aí o Manabo. Aí o Manabo falou assim, como é que você vai trazer documento? Você já entregou na Portuguesa. Eu falei, mas para que eles querem esse documento? Né? Não é só para a gente poder vir treinar e ter liberdade de entrar? Falou, não, aí é para inscrição. Eles já inscreveram você. Federado já. Já era para ser federado. Aí eu treinei no São Paulo, né? Treinei mais uma vez, aí o rapaz falou, os documentos. Eu falei, olha... eu não trouxe hoje porque eu vim do colégio. Mas mentira, não tinha nada. Foi o último treino que eu fiz no São Paulo, depois não fui mais. Graças a Deus, por causa do documento. Não sabia. Eu não sabia desses documentos. Vamos agradecer o Manabo por ter orientado. Grande Manabo. Grande Manabo. Porque eu sou nascido ali na Casa Verde, né? Então... Lá tem bastante oriental também, né? Tem, tinha muito. Na rua onde eu praticamente morei, né, que é na rua Professor Castro Pereira, em cima tinha uma quitanda, meu vizinho era um tintureiro, mais embaixo tinha um empório, tudo de japonês. Tudo de japonês. Olha só. Então, eu fui criado ali, já conheço mais ou menos, né, e tenho esse relacionamento com a colônia, né? Sim. Mas foi ali que foi o meu grande passo, que aí eu fui inscrito na Portuguesa, já comecei a disputar campeonato, aí com 15 anos, para 16 anos, nós fomos fazer um jogo contra o Corinthians. E nesse jogo foi no Parque São Jorge. Eu tinha feito 2 gols contra o Corinthians. E aí o Jim Lopes, que era o treinador do profissional, ele estava dando chance a vários colegas meus das equipes de base, e nesse inteirinho ele falou, quem é esse garoto aí? Falou, esse é o Basílio, é ele que nós falamos para você, que está pintando um goleador e tudo. E aí ele falou, então convoca ele para ele vir para a concentração. Meu Deus do céu, quando eu cheguei no vestiário, né, aí o diretor me chamou de lado. Nossa, nunca vi, não vi a hora de chegar em casa e contar para minha mãe. Nossa. Arruma minhas coisas aí que eu vou concentrar. Aquilo foi a melhor notícia que eu tive na minha carreira, entendeu? Foi quando eu fui chamado para participar da primeira concentração, junto com os profissionais. Então, quer dizer, foi uma carreira assim, muito rápida para mim, né? E posso até dizer para vocês que eu fiz uma partida só no juvenil, porque os 2 jogadores estavam machucados, o outro estava suspenso, e aí eu fiz esse jogo, e aí depois comecei a jogar no aspirante. O que era o aspirante? Eram jogadores que não eram utilizados
no time principal e eles faziam a preliminar. E eu, garoto de tudo, com 16 aninhos ali, para 17. Já tava Voando, né? Já estava no meio deles, jogando. E aí a coisa fluiu de uma maneira muito boa, muito positiva, mas é gratificante. E vocês estão me trazendo, sabe, na memória, coisa gostosa que a gente pode passar aí para vocês que estão nos vendo. Verdade. Com certeza, isso daí é gratificante, porque você revive não só as amizades, mas revive tudo aquilo que você enfrentou como dificuldade, e aí a valorização hoje ela é bem maior do que as pessoas possam imaginar. Verdade. Olha só que aula, hein? Que história. Você que está assistindo aí, olha só, o Basílio falou de uma coisa que para mim tem um valor enorme. Ele falou que com 12 anos ele foi roubado e ele não omitiu e mentiu para a mãe. Ele falou, eu fui lá treinar e roubaram. Isso é importante, e a verdade é acima de qualquer coisa. E obstáculo a gente vai ter, e ele veio vencendo esses obstáculos. Verdade. As dificuldades com verdade. Então, olha só que aula que o Basílio está dando para a E gente. o mais hein? legal é o seguinte, a gente conhece o Basílio, né? Fez o gol, jogou no Corinthians, mas essas histórias, garanto que muitos não conheciam também. Da essa dificuldade. história do Basílio, É né? muito raro você Então, quer saber, é exatamente entendeu? isso, dele falar da família, do pai, da mãe, dos irmãos, da base, da dificuldade que ele passou, porque todo mundo vê a glória, a conquista, mas você sabe de onde você veio, você valoriza e reconhece. Isso que é importante, que a base é a família, né? Exatamente. Foi bom você falar, porque eu valorizo tudo que eu tive dentro da minha família. Foi desde o trabalho do meu pai, a minha mãe era uma dona de casa, eu estudava em colégio pago, entendeu? Só minha irmã que estudou, que era público, mas eu e meu irmão não. O meu pai fazia o sacrifício, e hoje eu tenho, até gosto de falar para as pessoas que estão nos vendo, eu sou bisavô, eu tenho bisneto já, né? Tem um casal, tenho a Manu e o Bernardo. E tenho os 2 netos também, né? Desse meu primeiro casamento. Então, eu acho, acho não, eu tenho a certeza, que a minha educação é o que eu procuro passar para todos eles, entendeu? Eu gosto muito de olhar, eu não sou muito de chamar atenção. Um olhar que você dá, a criança ou o adolescente já vai saber se você gostou ou não. Porque isso é muito mais para orientá-lo que futuramente ele vai estar no meu lugar. Ele vai ser pai, ele vai ser avô, ele vai ser bisavô, mas que ele valorize muito, porque a família é, acima de tudo, é a força que nós temos para nos espelhar. Porque eu, quando comecei a jogar, eu queria jogar para dar uma estabilidade para minha mãe, queria comprar uma casa que a gente pagava aluguel, e, graças a Deus, com pouco tempo, eu pude dar de entrada a um apartamento. Aí minha mãe não queria ficar no apartamento, vamos à luta. Fomos à luta e compramos uma casa para ela, entendeu? E tudo isso é um segmento. Infelizmente, hoje, a gente não vê dessa forma. Eu vou dizer por quê. Eu nasci, cresci e me eduquei dentro da Portuguesa, jogando futebol e vencendo profissionalmente. O porquê? Os dirigentes da Portuguesa orientavam a gente, entendeu? Não era esse negócio de chegar, eu quero um carro importado. Não, não. Eu queria era o bem-estar da família, que era o principal da minha carreira que eu pretendia. Olha Parabéns, só, Basílio. isso- Que história, hein? Essa gratidão pela Portuguesa que ele tem é muito bacana. Até hoje, né, Basílio? Ele Você cita, né? comenta hoje. a Portuguesa, os jogos da Portuguesa, né? Sim, tenho contato, falo com o Castanheira, mando mensagem para ele todos os dias e agradeço por ele existir, porque eu trabalhei com o pai dele, na época do Dr. Oswaldo Teixeira Duarte. Aí eu falei, puxa, eu conheço esse nome. Aí ele falou, meu pai trabalhou com você, Basílio. Olha só. Então eu fico muito feliz, porque quem viu a Portuguesa há 2 anos atrás, Nossa. vai saber o que eu tô dizendo, né? Quem gosta de futebol ficou triste pela Portuguesa. Sim, sim. Geral. Eu que nasci lá dentro, eu posso falar com o maior orgulho que hoje, essa luz no fundo do túnel que tinha, ainda bem que veio o Castanheira. Verdade. Castanheira montou uma diretoria,
está aí mostrando que a Portuguesa está viva, Sim. vai crescer de uma forma tão boa e digna. Vai voltar. Vai. Isso através desse trabalho que eles estão desenvolvendo. A gente sabe que não é fácil, porque, para quem viu um clube que tinha piscinas, assim, com sócios, um número muito grande de sócios Estádio que frequentava, acabou. Eles conseguiram afastar todo mundo. Porque, infelizmente, né, eu acho errado. O dirigente entra para se aproveitar do clube. Porque pena, né? Na casa dele ou na empresa dele, ele não faz isso que ele faz no clube. Alguma. Entendeu? Verdade. Então, são coisas que os próprios sócios que têm direito a voto, ou os conselheiros, analise melhor, vê uma proposta assim, de filosofia de trabalho, que as pessoas queiram entrar numa diretoria de um clube para dar um segmento. Porque nós temos vários exemplos negativos. E por amor também, né? Ao clube e ao futebol. Acima né? de tudo. Porque, ainda mais clube de colônia, a gente Sim. sabe a forma carinhosa do que eles sempre tratam aquelas pessoas que trabalham com eles. É verdade. Perfeito. É isso Basílio, mas me conta, e essa passagem de aspirante para o profissional, como é que foi? Essa transição? Ela foi rápida, né? Foi rápida porque eu ainda tinha mais tempo para jogar pelo amador, mas, graças a Deus, eu nunca tive esse pensamento de repente, você não mostrar uma qualidade e eles te mandarem de novo para as equipes de base. Mas já era claro para você, eu vou jogar no profissional e ponto final? Já estava muito claro para você? Já estava mais do que decidido dentro de mim. Então, continua a tua jornada para a gente entender a linha do tempo. Só para eu entender uma coisa também, Basílio, foi sempre como meio-campista já. Não, como atacante. Lateral. Como atacante. Você jogou como lateral também, né? Eu fui um dos segundos maiores artilheiros da Portuguesa. Era o Ivair e o Silvio. Aí o Silvio saiu, chegou o Leivinha, e cheguei a jogar com os dois, inclusive, um de cada lado, eu de atacante. E eu sempre era aquele reserva de luxo, que entrava, fazia os gols. Então, isso daí foi muito rápido para mim. Então, nessa minha transição do aspirante para o profissional, ela chegou com muito mais rapidez, rapidez para mim fazer meu contrato, fiz meu contrato profissional, e de lá para cá, Seu primeiro contrato profissional foi na Portuguesa? Foi na Portuguesa de Esportes. Certo. E você ficou até que ano lá? Eu fiquei até 74. 75 eu vim para o Corinthians. Porque, na verdade, depois, o Basílio até vai confirmar essa história. Ele veio para o Corinthians com o peso de substituir o Rivelino, não foi, Basílio, na época? Foi. Com a saída do Rivelino para o Fluminense, você veio com esse peso nas costas aí, né? Além desse peso, teve uns acidentes de percurso, né? Porque, como eu já estava há muitos anos na Portuguesa, já tinha 10 anos de lusa, aí eu queria sair. E para você ganhar dinheiro, você tinha que sair, porque tinha direito aos 15%, essas coisas. E aí, de repente, a Portuguesa também entendeu o meu lado, eu tinha terminado o meu contrato, e aí a Portuguesa falou, bom, então nós vamos tentar negociá-lo. Aí liberou eu, Xaxá, mais outros jogadores, para procurarmos o clube. Logo em seguida apareceu o Santos para mim e para o Xaxá. O Xaxá já era de Santos, né? Aí eu fui à noite, aliás, durante o dia, fui lá e acertei com o diretor do Santos, que ele era gerente de um banco aqui em São Paulo. Aí fui lá, acertei, ele me deu um cheque já me adiantou, e à noite eu estou na casa da minha namorada, de repente aí ela falou assim, nossa, parece ser seu pai aí, né? Aí eu falei, meu pai? Mas não é não, porque está com um tremendo de um carrão aí. Falei, então não é não. Aí ela falou, não, é ele sim. Aí ele está descendo aí. Aí eu fui, dei uma olhada, falei, pô, é meu pai. Eu falei, será que já foi divulgado, né, que eu acertei com o Santos? Aí, nisso, meu pai veio, os dirigentes do Corinthians ficaram dentro do carro. Aí meu pai falou, vim falar com você. Eu falei, pô, rapaz, você não sabe da mal. Eu ia até para casa agora para dar notícia. Eu acertei com o Santos, estou com um cheque aqui. Aí eu falei, o senhor não gostou? Ele falou, pode devolver amanhã, porque você foi negociado com o Corinthians.
eu falei, pelo amor de Deus, pai, como é que eu vou fazer agora? Eu deixei a coisa acertada verbalmente, falou, não, mas o doutor Oswaldo Teixeira Duarte já está sabendo de tudo, o presidente do Santos também já está sabendo. Nossa. Então... Seu pai te empresariava nessa época? Meu pai que cuidava das coisas, né? A gente só orientava os caminhos para que ele pudesse ir lá, sempre conversar. Sim. Não é discutir, é falar com base naquilo que ele iria fazer por mim. E aí eu falei, bom, tudo bem. Ele falou, então vamos comigo, entra ali no carro. Aí eu entrei e falei, depois eu volto aí, tchau, que eu vou ali na casa do Vicente Mateus. Aí eu fui. Aí quem me levou para lá praticamente é o pai do Duílio, aliás, o vô do Duílio. Nossa. Entendeu? Ele que me levou, porque teve um jogo que tinha, às vezes, rodada dupla, né? Aí nós jogamos, a Portuguesa jogou contra o Juventus. Aí nós ganhamos, aí eu estou na arquibancada, aí sentou do meu lado, né, o diretor do Corinthians. Eu falei, pô, esses caras são tudo do Corinthians, mas o Corinthians jogava depois. Sim. Aí, nisso, ele falou, eu vou te levar para lá. O Rivelino já conversou com nós, né? Aí eu falei, pô, estou ansioso aguardando. Mas deu 1 ano, deu 2 anos. Depois de 2 anos que eu acabei indo para o Corinthians. E como foi para você assinar com o Corinthians? Foi unir o útil ao agradável e graças a Deus que veio, né? Mas você já era corintiano? Isso que eu ia te perguntar, Já era. Você já era corintiano? Já, eu na rua onde eu nasci, ali na Casa Verde, a gente como adolescente, fazendo aquelas artes, né, ia assistir jogos, que nós tomávamos o ônibus ali na Casa Verde, ou senão nós íamos a pé até o Pacaembu. E aí no Pacaembu não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Não façam isso que eu vou falar, hein? Não façam. Aí nós pulávamos o muro, do Pacaembu. já caía do lado de dentro, sentava do lado, né? Sim. A maioria das vezes deu certo, mas tinha momentos que não deu. Que os caras vinham, pegavam você pulando, tiravam, aí a gente dava a volta, entrava do outro lado, ia lá, pulava de novo e assistia o nosso poderoso Timão. E no Corinthians foi o seu grande pulo do gato, então, né? Na verdade, o Corinthians, ele que te... Abriu portas. Abriu portas, né? Ele abriu portas assim no aspecto, em tudo na minha vida, né? Em tudo na minha carreira, que você vê que está até hoje, após 40 e poucos anos aí, praticamente, né? Dessa conquista, essa quebra do tabu, do gol que foi feito por mim. Mas eu gosto sempre de enaltecer todos aqueles que tiveram comigo nessa conquista, entendeu? Por quê? Porque eu acho de suma importância você valorizar aqueles que tiveram o privilégio de vestir um manto sagrado como esse, e de repente, você vê, hoje, na Calçada da Fama, eu estava até fazendo uma menção honrosa para que alguns familiares sentissem o orgulho, que nem eu citei o Luizinho Trujillo e o Baltazar. Sim. Eu falei, são nomes assim que em 54 foram campeões e depois só veio acontecer com a gente, entendeu? Verdade. Mas eu gostaria muito que os familiares deles tivesse esse orgulho, né? Tivesse esse orgulho. E esse reconhecimento. Exatamente. Merecedor. E é através desse reconhecimento. Que legal isso, hein? Você veja bem, legal. Quando terminou o jogo de 77, eu no vestiário, eu ofereci àqueles abnegados que não tiveram o privilégio, porque o Corinthians montou seleções, assim, jogadores que estavam na seleção, mas não virava, não chegava. Então, mas eu tive a dignidade de, pelo menos, oferecer para eles, porque eu tenho certeza que o mesmo que eu fiz, que eu consegui, eles também fizeram, só que não conseguiram, mas que eles tenham uma passagem bonita, uma passagem de exemplo para nós, e a gente tem que respeitar esse aspecto. Até porque é bom frisar um negócio também para o pessoal de hoje, para essa nova geração. Aquela época, o Campeonato Paulista, ele era tão valioso
quanto um brasileiro, um outro título. Hoje o pessoal dá uma menosprezadinha, né, Basílio? Até um pouquinho mais, vou te falar. O Campeonato Paulista, ele era superior à Libertadores de hoje e superior ao Campeonato Brasileiro. De importância, né? De tanta importância. Por quê? Eu vou até explicar o motivo e a razão. A valorização que tinha o Campeonato Paulista, ela veio me dar assim, uma noção, uma conotação boa, quando chegou Moisés. Olha. Aí eu falei, pô, Moisés, você está num Vasco da Gama, seleção brasileira. Ele falou, o sonho de todos os carioca é virem jogar no Corinthians, é disputar um campeonato paulista. Nossa. Então você vê a valorização. E em 77, o Corinthians estava disputando a Libertadores, mas o seu Brandão não via a hora de terminar os jogos para não passar para outra fase, porque eles queriam voltar simplesmente para o Campeonato Paulista. Olha só que legal. Porque naquela época, além dos 4 grandes, a Ponte Preta e o Guarani também eram fortes. Né? Campanhas assim, exuberantes. Eram timaços, né? Timaços, verdade. Faz uma pergunta, Basílio. Um dia antes do jogo, como foi a concentração, nervosismo, ansiedade, sabendo que ali poderia ser... Porque... Boa pergunta, hein? Pô, um dia Boa antes. Pergunta. Como é que foi essa concentração, ou na semana? Você deve se lembrar. Como é que foi um dia ou a semana que antecedeu o jogo, na cabeça de um atleta, de um jogador como você? Como foi? Foi desgastante, tanto para mim como para o Zé Maria, porque nós jogamos no domingo, tivemos aquele resultado adverso, aí na segunda-feira nós fomos fazer um treinamento, e dentro do treinamento a gente sentiu tipo de uma contratura, uma coisa muito leve, né? E o Brandão, ele olhava tudo, todos os detalhes do treino e tal. Aí ele parou aí, que era eu. Aí eu fiquei sentado, ele falou, não vai treinar, não precisa treinar mais não. Aí ele falou, é só uma contratura, é coisa leve e tal, levem ele para o DM. Aí eu já fui para o DM e eu fiquei fazendo um tratamento. E depois chegou em seguida o Zé Maria. Nossa. O Zé Maria também sentiu. Aí você falou, lascou agora. Não, a gente ficou preocupado porque, pô, você roeu um osso danado. Na hora de um filé, você vai ficar de fora. Tanto é que você vê, sua pergunta. Na véspera, na quarta-feira, era eu e o Zé Maria, que estávamos no quarto, que a gente estava fazendo um tratamento intensivo. Aí o Zé falou assim, o que foi, o Corvão? Aí é meu apelido, né, que eu tinha. Aí eu falei assim, Zé, estou aqui pensando, né? Puxa vida, a gente vai ter que fazer um teste. A gente não sabe se vai passar nesse teste. E o teste é muito rígido, muito duro. Você vai fazer exercícios que, às vezes, nem a gente normal não ia fazer, né? Mas, por precaução e isentar o próprio preparador, ele quer uma coisa coerente e que dê resultado para ele. Aí eu falei, Zé, roemos tanto osso, você que está aqui mais tempo do que eu, né? Uma grande decisão dessa, nem na foto a gente pode sair. Aí ele começou a rir, nós falamos, não, mas se Deus quiser, amanhã. Aí, na quinta-feira pela manhã, nós tivemos a grande notícia quando invadiu o nosso quarto um homem chamado Oswaldo Brandão. E o Oswaldo Brandão era muito... assim, um homem cheio de fé, ele, por ser kardecista, né, ele falou que lendo o livro a noite toda, ele recebeu o tipo de uma mensagem que era para colocar nós dois, que nós íamos jogar e que eu iria fazer o gol. E você, Nossa Senhora! Aí eu falo, fico até arrepiado. Olha só! Aí, quando ele falou assim, vocês vão jogar, vocês não vão fazer teste. Nossa, eu olhei para o Zé Maria, o Zé para mim, assim, né? Pô, graças a Deus. Parece que nós fomos atendidos, né? Aí ele falou, e você, neguinho, vai fazer o gol. Aí eu falei, seu Brandão, que faça o Tobias, que seja de mão, que seja validado, o importante era ser campeão, né? Ele falou, mas nós vamos ser, e você vai fazer o gol. Então, mas você sabe que a ficha do meu gol, para mim, ela veio cair... Acho que um ano, 2 anos depois do gol.
porque na hora você vai em busca da conquista. Sim. A conquista é uma coisa sua, porque ser jogador de futebol, gente, é um dom que Deus te dá, entendeu? Então a gente passa isso para as pessoas. Não pense que tudo é flores, que não é, não. Tem bastante espinho no caminho. E se você não tiver uma consciência, não tiver aqueles que possam estar te orientando, aqueles que possam estar te apoiando, né? Você praticamente se acaba desistindo. Mas eu não, eu sempre fui à luta, eu sempre resisti, e te digo mais, né? Nessa grande decisão, ali a proposta daqueles, que nem era o caso do Tobias, do Moisés, do Russo, do Luciano, do Romeu, do Vaguinho, do Geraldão, éramos ser campeões, porque nós tínhamos chegado bem depois. Sim. Agora, Os Vladimir... remanescentes era Vladimir, o Zé Maria. Zé Maria, só e o Ademir, Só, né? que já tinha um ano e pouco já de Sim. clube também. Eram muito poucos, né? Verdade. Mas por isso que, de repente, a valorização ela foi boa nesse aspecto, de que nós entendíamos, né? E vou até aproveitar e falar para vocês, quando eu chego, porque foi assim, nós fomos campeão numa quinta-feira, sexta-feira foi o dia de folga, sábado se apresentou, já foi viajar para disputar o Brasileirão. Aí, quando nós voltamos, a gente não acreditava de ver, né? Porque o torcedor colocava aquele bandeirão dentro do carro e Sim. saía com o carro, né? E a gente voltou, tá com o corintiano ainda em festa. Nossa. E aí, primeira concentração, eu tinha mania, eu e o Vladimir saímos com o seu Brandão conversando pelo Rancho Silvestre. Aí ele falou: o que foi, neguinho? Você quer falar comigo, né? Eu falei: eu queria que, primeiro, essa mensagem que o senhor falou do gol, né? E segundo, o que o senhor acha que levou a gente a ser campeão? Aí ele falou: eu tive uma mensagem. Eu, dentro da minha fé, dentro das minhas orações, e a coisa fluiu de acordo com o que eu passei para você. Agora, de ser campeão, um time como esse não tinha como perder um campeonato, porque são jogadores experientes que já tinham sido campeões em outros clubes e que, quando chegou aqui, era mais uma disputa na carreira de cada um. Então, isso daí que eu soube entender como o Corinthians quebrou esse tabu. Olha só, que história, hein? E para você, como fã do Corinthians, né, um torcedor, primeira vez que você subiu a torcida gritando o seu nome, Basílio? Olha, já é gratificante na apresentação. Quando eu fui apresentado... Antes do jogo, né? Você tá ali é animal, né? A torcida. Aquela grande campainha lá que o Corinthians Sirene, tem. famosa sirene, a né? sirene tocou assim, e é gratificante, você fica muito emocionado. E o Corinthians é um clube diferenciado, né? Com respeito a todas as outras agremiações, Sim. São Paulo, Santos, Juventus, Portuguesa, todos merecem o meu respeito. Mas o Corinthians ele é totalmente diferenciado. Você vê que tudo que ocorre no Corinthians é sempre A proporção gigante. proporção bem maior. Mas eu soube entender, como eu entendo até hoje. Até hoje eu entendo o que é ser corintiano, o que é trabalhar dentro do Corinthians, o que é você saber o que ocorre dentro do clube, porque o torcedor ele é um fanático, ele quer saber dos resultados. E aí não vai bem, ele vai cobrar. Sim. Isso é notório. E hoje, então, principalmente com essas torcidas uniformizadas, né, que elas ajudam o clube, mas também cobra muito dos clubes. Né? E isso não é só o Corinthians. Todas elas são assim. Então, eu entendendo do Corinthians, eu posso passar até para vocês aqui. Esse momento conturbado que o Corinthians teve depois da mudança, né, com a chegada do Duílio, você vê que de 3 semanas para cá que começaram a enaltecer o trabalho. Só que ninguém via. Eu não gosto de falar, ele fez uma limpeza, né? Ele tirou não. Ele reformulou o plantel, valorizando aqueles garotos que vieram das equipes de base e liberando alguns jogadores que tiveram a chance.
mas que não mostraram, não deu satisfação, encaixou. não encaixou. Sim, sim. Então, eu acho muito bom a gente sempre fazer essas colocações, Sim. que, às vezes, essa mudança é uma mudança sadia, que é para o próprio crescimento do clube. Então, hoje, eu vejo os elogios que o Duílio está recebendo. Eu, como tenho liberdade com ele, eu falo para ele, não vai atrás disso, não, que amanhã, se você tropeçar de novo, volta tudo aqui, É entendeu? verdade. Aí ele fala, não, já estou calejado. Então, é gostoso, é prazeroso, principalmente quando você conhece o dia a dia do clube. Legal. Tem uma pergunta que o Basílio deve ter respondido isso já umas 1 milhão de vezes, mas aqui no nosso Pode Claro. Chegar, ele vai ter que responder Vai essa ter que pergunta. responder, com certeza. Basílio, na hora do gol, do fatídico momento ali, daquela bola vindo na sua direção, você tinha convicção que você ia fazer aquele gol? Conta pra gente o lance do gol de 77. Como é que foi? Como é que foi? Já resumiram, eu já tinha convicção que faria o gol. Porque, veja bem, vou até descrever. Foi a falta lateral na entrada principal do Morumbi, ali do túnel, do lado direito. O Zé Maria cruzou, eu tinha mania que eu corria no primeiro pau, eu resvalei de cabeça, ela deslocou a zaga da Ponte Preta, o Vaguinho entrou por detrás, chutou essa bola, bateu na trave, ela voltou para o Vladimir. O Vladimir tinha o gol todinho à disposição, e ele foi cabecear. Ele cabeceou, mas cabeceou em linha reta. E nisso aparece o Oscar na frente dele. Bateu na cabeça do Oscar. Quando ela vinha vindo na minha direção, eu falei, já era. Mas já era, porque eu tinha a convicção que faria o gol. Primeiro, porque eu sabia que não jamais iria errar. E segundo, porque era uma das coisas fortes que eu aprendi quando adolescente, a pegar de bate-pronto na bola, você entendeu? É um aprendizado que o Ipojucan falava, aquele meu biotipo, magrinho e tal. Sim. Você tem, quando a bola vier, você inclina o corpo, desce o corpo em cima. Então, a gente já tinha essa noção. E quando ela veio na minha direção, tanto é que vocês veem que eu bato e já vou para a lateral, já vou comemorando. Mas o gol em si, todo mundo fala, mas você fala com uma simplicidade assim, né? Eu falei, porque o gol, hoje a gente descrevendo, eu fico arrepiado por saber que eu fiz o gol. Mas naquele momento você não tem assim tanta, você não pode se deixar levar. Você tem que deixar o torcedor vibrar, o torcedor está entusiasmado. O jogo não acabou, né? Não tinha acabado. Exatamente, Sim. O jogo não tinha acabado. Então, você só tinha o quê? Só tínhamos a vantagem naquele momento do gol. Perfeito. Então, dentro dessa vantagem, você fica sempre naquela expectativa. Será? Não vejo a hora de... foram acho que 8, 12 minutos assim, desgastante. Parecia que a gente tinha entrado para começar um jogo. Nossa. Porque não passava. O tempo não passava, entendeu? E a gente lutando quanto tempo, jogando, mas você ainda não tinha praticamente decidido. A não ser quando ele levanta os braços, que ele apita o fim do jogo. Sonho. Então aí já está tudo realizado. Tá sacramentado. Tem uma pergunta boa pro Basílio também. Vamos lá. Basílio, hoje com esse monte de pé de rato aí, quanto que valeria hoje o passe do Basílio? Quanto que valeria? Sim. Com certeza, feito um levantamento aí, além de eu ter bons salários dentro do clube, né? Sim. A valorização era muito maior ainda, as negociações, então nem se fala. E te digo mais, né? Eu fui negociado com o Porto, eu fui vendido para o Porto. Foi logo depois que nós terminamos os nossos jogos na Libertadores. Sim. Aí eu fui treinar, aí eles falaram para mim, o senhor Vicente Mateus está te chamando lá. Aí eu fui lá, ele falou, olha, você foi negociado, o empresário está te esperando aí fora para conversar com você. Aí eu fui no vestiário e eles falaram assim, ué, você não vai treinar? Eu falei, não. Aí nisso vem vindo o seu Brandão. E o Juan Figuer já tinha conversado comigo. Aí ele falou assim, o que você está fazendo aí fora? Eu falei, eu fui vendido. Foi vendido? Mas quem te vendeu? O presidente. Você pode tratar de sair daqui, vai lá, se troca e vai para o campo que você vai treinar. Ele não falou nada comigo. Você não vai ser vendido, não. Você não vai ser vendido. Aí eu
olhei para a cara do Juan Figo e falei, eu vou treinar, né? Depois vamos lá para a sala do seu Vicente. Aí acabou o treino, o seu Brandão falou, você me espera lá na minha sala. Aí eu estou na sala, ele tomou banho, falou, vamos lá. Aí ele entrou, o seu Vicente Mateus já ficou assim, olhando, assustado, né? Ele falou assim, você vendeu o jogador? Você nem me consultou, nem nada? Não, mas eu... Não. Ele não vai ser vendido, não. Ele faz parte do meu trabalho, ele vai ficar. Aí o seu Vicente falou assim, bom, e como é que faz com o empresário? O empresário é problema teu, resolve você. O jogador pode ir embora para sua casa. Amanhã cedo para treinar, tá bom? Tchau. Pode ir embora para sua casa. Você não tem que conversar com o empresário, com ninguém. Você pertence ao Corinthians, você vai jogar pelo Corinthians. E aí eu dei continuidade. Caramba. Ele estava vendido. O Juan Finger já era empresário nessa época? Já estava negociando jogadores e jogadores aí. Caramba, né? hein? Olha só. E agora, na atualidade, esse time que formou, acabou de chegar, né? Algumas peças novas. Qual é a tua opinião em relação ao Corinthians agora, desse momento? Bom, primeiro que aquele time formado pelo Corinthians não era um time, né? Era um e não pode nem colocar como um plantel, porque o número de jogadores que tinham lá é muito grande. Parece até a época que eu jogava, quando eu cheguei, tinha lá quase 30, 40 jogadores, né? E o Corinthians estava dessa forma. E não dava nem para se mesclar. Aí eu comecei a ver a minha análise, né? Que esses jogadores que nós temos atualmente aí, para mim, eu falei, ó, tem alguns que não tem condições de estar vestindo a camisa do Corinthians, né? Então ele tinha quantidade e não tinha qualidade. Qualidade não tinha. Então, eu vejo que assim, a diferença que eu faço. Esses novos contratados foram contratados jogadores titulares. Contratações pontuais, Sim, né? pontuais. Sim, vieram para jogar. Então, são jogadores que você pode colocar para resolver. como titular. Aqueles contratados que chegaram lá com o nome e tudo, só que não mostraram dentro de campo. Verdade. E esse a gente tem certeza que vai dar um resultado, já está dando, é só uma questão de tempo. Verdade. É uma questão de tempo, porque aí eles adquirem uma melhor preparação, uma consciência daquilo que o futebol exige, né? Raciocínio rápido, domínio, movimentação, tudo aquilo que o jogador já sabe como vai fluir. Sim. Então, por isso que eu vi eles cobrando o Renato Augusto, falei, calma, tenha paciência, que tecnicamente ele é diferenciado. E ele vai adquirir esse preparo o mais rápido possível. Sem dúvida. E ainda temos o William, que está chegando aí, que vai estar... Quero ver quem que ele vai tirar agora. Quem que ele tiraria, Basílio? Quem que você tiraria no lugar dele? Ele? Tiraria? Pro William entrar. Eu tiraria o Geraldão ou o Basílio, mano. Um dos dois. Saiu bem essa, hein? Essa foi sabonete, hein? Essa foi sabonete. Ô, Basílio, uma outra pergunta também. A gente sabe que, em relação à torcida, isso, o reconhecimento existe, sem dúvida alguma, foi passado de geração para geração, né? Eu mesmo não assisti os jogos da sua época, eu sou de 81, mas o meu pai não cansava de falar do seu nome, Paulo Borges, na época, grande jogador, Birubiru na época. Mas o Corinthians hoje, a instituição Corinthians, ela trata bem os ex-ídolos, os ex-jogadores, aliás, os ídolos, os ex-jogadores, a instituição trata bem, acolhe com carinho, reconhece? O reconhecimento que ela teve foi a partir da chegada do Andrés como presidente. Tá? Eu falo da chegada dele porque foi ele que abriu as portas para os ex-jogadores. Tá? Eu vou contar uma situação minha antes, que foi até na gestão do senhor Alberto do Alibe, e com o Nezi Curi. Eu tinha ido com a minha esposa buscar umas camisas com o roupeiro autografada, porque eu levo para algumas entidades, para fazer um sorteio, para ajudar. Né? Para ajudar. Aí, nisso, eu fui no portão principal, aí o cara, não pode entrar, hein? Não está podendo entrar. Aí eu falei, tá bom, e como é que eu faço para pegar a camisa? Você comunica o roupeiro que eu estou aqui? Não, você vai ter que ir lá. Aí eu falei para ele, meu amigo, como é que você quer que eu entre se eu não posso entrar?
Ele falou, não, então você vai pelo outro portão. Falei, tá bom, eu vou lá. Aí eu fui no outro portão, também a mesma coisa. Não, por aqui você não pode, você não é sócio, você não é isso, você não é... Mas eu estou vendo que os caras já tinham me reconhecido. Aí eu estou no corredor, e nisso um dos seguranças falou, e eu estou fingindo que não é comigo, mas estou sabendo que é comigo. Aí ele falou, dá para você sair daí? Ô, louco, Basílio. Aí eu peguei, falei, você está falando comigo? É, com você mesmo. Eu falei, primeiro que eu nem te conheço, tá? Você está me chamando de e você sabe meu nome, tá? Daqui eu não saio. E outra coisa, olha, eu vim aqui para buscar, você só comunica o roupeiro que eu estou indo embora, né? E peguei e dirigi aquele palavrão para o segurança. Aí, nisso, lá dentro, eles estavam sabendo do que estava vendo. Tinha acontecido com o Geraldão, com o Neto, outros jogadores mais também tinham sido barrados. Então, depois disso, o Dualib ligou para mim para o dia seguinte, para estar lá, que ele gostaria de conversar comigo. Aí eu falei, não, eu não tenho nada para conversar com vocês aí, não. Eu não vou, não. Não pode. Aí, mais tarde o Dualib me liga de novo. Poxa, eu gostaria você trabalhou comigo, Eu falei, fala, senhor Dualib, pode falar pelo telefone que eu não pretendo mais voltar aí, não. Aí ele falou assim, não, mas eu gostaria de até fazer uma carteirinha, isso foi bom acontecer, gostaria que vocês tivessem livre acesso ao clube e tal. Eu falei, tá bom, eu estou indo aí. Aí, no dia seguinte, eu fui. Aí, chega lá, está esse tal de Nézio Cury, que era o diretor. Aí ele falou, ué, o rapaz está aí, ele veio. Aí o menino falou, o senhor Dualib chamou ele aí, quer falar com ele. Aí, mas eu estou ouvindo a conversa dele lá. Aí o senhor Dualib veio, conversou comigo, falou, olha, eu gostaria que vocês fizessem a carteirinha do Basílio, de outros mais, aí que ele poderia estar orientando e tal. Aí eu passei perto desse Dualib, falei o que eu tinha vontade, né? Sim. Peguei e me retirei. E daquele dia eu falei, eu não volto mais para o clube, não passo nem na porta. Quando for a gestão dele, você não quis mais voltar. Aí, nesse inteirinho, entrou o Andrés. O Andrés fez questão de chamar aos ex-jogadores para que tivesse na sua posse tudo. Aí nós tivemos. Aí, no Carnaval, a gente desfilando pela Gaviões, estava eu, Geraldão, o Neto estava na parte de cima, perto do Andrés, num carro alegórico lá, e ele falou, preciso falar com você. Eu falei, tá bom, depois a gente fala. Aí o Neto falou, já vou te antecipar. É para você administrar os Master lá. Eu falei, putz, outra confusão. Já tem cara que, já tem um monte de ex-jogador que administra. Falou, não, mas ele quer fazer um negócio pelo clube. Aí eu fui, conversei, na gestão já estava entrando o Mário Gobi, e aí eu fiquei, estou lá até hoje, você entendeu? E às vezes eu falo para todo mundo, olha, dizem que o brasileiro não tem memória. O corintiano tem. Com certeza. O corintiano tem, e eu sou prova de tudo isso que acontece, principalmente quando o jogador é homenageado, como é o caso nosso da Calçada da Fama, quando, às vezes, o jogador vai lá para receber uma homenagem. Eu acho gratificante. Eu acho que todos os clubes poderiam ter essa postura, você entendeu? Com certeza. É o mínimo. É o mínimo que poderia fazer. Às vezes a gente sabe que acontece aí, porque nem em outro... Eu prefiro nem citar, porque ele trabalha comigo, Gilberto Sorriso, né? E fizeram uma coisa com ele que eu achei deselegante, né? Para quem nasceu, cresceu também dentro do São Paulo, né? Os caras não tiveram a pachorra de colocar ele entre um dos selecionados dos maiores times que o São Paulo teve. Então, eu fiquei meio assim, eu falei, tá vendo? Por isso que lá na Marginal, que não tem número, o preto e branco prestigia você em tudo quanto é momento. Tá aí a maior prova que foi agora, no aniversário do Corinthians, 111 anos. na semana passada, a Calçada da Fama, né, Basílio? Exatamente. Um baita de um reconhecimento também. Tanto é que eu que dei, o Geraldão teve à tarde comigo no clube, né? Eu falei, Geraldo, você está na calçada. Ele falou, eu? Eu falei, Ele não não te esperava. falaram? Não, você faz parte da história do clube aí. Que reconhecimento, E é né? um reconhecimento
que às vezes eu falo, você entendeu? É tão importante esse reconhecimento do clube que não fica para o jogador, não é o jogador. São os familiares do jogador que vão desfrutar. É um legado, né? Sim. É um legado. Às vezes eu falo para o jogador, ó, vai sair, eles querem fazer uma camisa sua, comemorativa, aí eles vão lançar camisa Basílio, camisa Birubiru, Zé Maria e tal. E eu falo para os caras, não vai pensar que 30 milhões de torcedor vai comprar sua camisa, não. Eu falei, ó, isso daí é muito mais uma homenagem para você, aonde um parente seu vai entrar numa loja, ver pendurado lá, e fala, olha a camisa do meu avô, a camisa do meu tio, do meu primo. É um parente seu que está se beneficiando e orgulhoso de ser sabedor que o clube está fazendo e estendendo essa homenagem a ele. É isso aí. Parabéns. Olha, que demais esse papo, que hein? história. Que pena que a gente chega no bloco final. Basílio, Poxa, foi muito a conversa rápido. a gente poderia ficar horas aqui, mas a gente sabe que você tem um Obrigado. compromisso daqui a alguns minutos e você gentilmente veio no nosso podcast. Você que está assistindo aí deve estar feliz. Manda sua pergunta. Ele tem um programa também. Eu gostaria que você falasse do seu programa. Nós temos lá a Capital da Bola com Basílio e amigos, né? Eu, o Raul Machado, o Luciano Faccioli, Pedro Semente, Rogério Rocha, Rosino. É uma equipe gostosa de você Bacana. trabalhar, com muita alegria, recebendo sempre lá algumas perguntas que são feitas também. Isso para nós é gratificante e a gente agradece sempre à Rádio Capital por poder propiciar isso. Às vezes não é só para nós, muito mais para os ouvintes. Para os ouvintes, com que certeza. vão participar e sabem da atenção que Qual é tem o que dia ser do dada. programa? É de segunda a sexta-feira, Segunda a das sexta? 19 às 20 horas. 19 às 20 horas. E você sabe qual é a sintonia da Rádio Capital? FM 77.5. É. E 1040 AM. 1040 AM. E na E FM. Capital com você no YouTube. Olá! na Esse ponta menino da sabe língua. tudo. Olha lá, olha lá. Tá lá, ó, diretora lá. A diretora está ali. Basílio, E demais. deixa a sua rede social também. Qual Ele que é tem a o rede Instagram social? do Basílio. Ah, mas eu não sei, porque isso daí, até é um momento meio triste, mas tem que falar. Isso daí era tomado conta pela minha esposa, a Cecília. Sim. Ela veio a falecer dia 17, agora vão fazer 2 meses, através da sentimentos. Covid. Mas é o que ele falou, pode entrar na Rádio Capital, procurar o Raul Machado, ele passa todinho, porque é ele que administra, junto com a minha enteada. A gente segue a nossa vida, e isso para nós é gostoso, é gratificante. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Quero agradecer principalmente a Rádio Capital por poder proporcionar, às vezes, né, muitos amigos meus que nos acompanham e dar esse momento de felicidade quando mandam perguntas, porque o importante é justamente o nosso ouvinte. Com certeza. E o endereço do Instagram do Basílio é Basílio Pé de Anjo. Arroba Basílio Pé de Pé Anjo. de Anjo, olha Pra quem só. acha que é o Marcelinho, não, senhor. O primeiro pé de anjo é o isso Basílio, aí. viu? Basílio. Eu sou mais velho que ele. Né? Mas ele emprestou o nome pro Marcelinho, É viu? isso Foi, deixa eu até contar para você, muito rapidamente. Sim. Foi assim, eu estava na minha casa, já tinha parado de jogar, aí o Marcelinho estava se destacando, tinha um jogo na Portuguesa, o Marcelinho tinha feito um gol. E aí um dos repórteres ligou para minha casa e falou, pô, Basílio, você não poderia fazer essa homenagem? Eu falei, pô, ainda bem que é o Marcelinho que está fazendo gols e gols, né? Pô, com certeza, não tem problema nenhum. Só que o Marcelinho foi mais esperto, né? Ele foi lá e registrou o pé de anjo. Ele registrou o pé de anjo. Mas ele não põe obstáculo para mim, não, quando Sim. eu participo de algumas coisas com o pé de anjo. Que bacana. Que bacana. Legal. Que honra, viu? Que Nossa, prazer e honra prazer ter enorme. você. Que Deus abençoe, dê muita saúde, Amém. que você possa ainda emanar essa alegria, não só para sua família, mas para toda a nação corintiana. Olha, que prazer ter ele. Acertou, hein? Emocionado. Foi muito legal. hoje. Muito legal, Obrigado, Basílio. Basílio. Obrigado. E você está Só tenho que te convidado para agradecer. voltar sempre que você quiser É aqui no isso. podcast Pode Chegar. Eu que agradeço pelo convite e peço desculpa, porque na semana que eu recebi que era para ter vindo, né, ela não deixou eu vir. Tá? Não, você tinha um evento importante. Eu estou falando porque foi aniversário do Corinthians,
Então a gente ficou de segunda-feira até a outra segunda participando de vários eventos comemorativos a esses 111 anos, tá? De uma Mas história muito linda, obrigado, né? obrigado mesmo, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo carinho de toda a equipe aqui também. E com certeza, a hora que vocês precisarem, a gente tem alguns nomes que vocês vão ficar satisfeitos também. São pessoas vai ser um assim prazer enorme. gostosas de você bater um papo, de acrescentar tudo, todas as dúvidas às vezes que vocês tenham pode ser colocado. Maravilha. Agradecer mais uma vez toda a direção da Rádio Capital, parceira já aqui do nosso Parceirona Pode nossa. Chegar. A gente faz questão de citar inúmeras vezes, acompanhe, tem vários programas. Meu, o Vini, que demais. Tem o Vini, programa da Maica, Da Maica, do Tom. Tom e agora do E agora o Basílio. Basílio. Que demais, hein? Pois é. A minha Parceirão. empresária Maica, né, Maica. que eu quero contratá-la, mas ela não quer, falou que não tem tempo para me atender. A nem Maica é nada, sensacional. Pra fechar, Basílio, ela falou que você canta, é verdade? Né? O quê? Você vai cantar uma música aqui pra fechar, Nem no não? banheiro. Então tá bom. nada, que Pessoal, se você curtiu, deixa o seu like, seu comentário, manda um salve aí pro Basílio, certo? Tá? Nessa câmera Nessa aqui. câmera. Obrigado, hein, Rafa? Obrigado, Basílio. Valeu. Valeu. Gratidão, Basílio. É nóis. Valeu. Valeu. Tamo junto. Obrigado.